Estamos hoje aqui com o ar-condicionado Grigé-Top, esse aqui que não é nenhum lançamento, mas como vocês pediram bastante um review do nosso canal sobre ele, falando que esse aqui seria um dos melhores custo-benefício que a gente tem no mercado hoje, entre modelos inverter, e que seria um dos modelos mais duráveis, a gente resolveu comprar para testar também. Então nesse vídeo a gente vai fazer um unboxing, tirar tudo da caixa, mostrar para vocês o aparelho em detalhes, e depois que um técnico vier fazer a instalação, nesse vídeo mesmo eu vou passar para vocês as minhas impressões sobre o que eu achei sobre esse modelo aqui. Mas antes de continuar, acho que tem algumas coisas interessantes para já mostrar para vocês aqui na frente da caixa do produto. O primeiro é que é um modelo inverter, ou seja, promete economizar energia, e o outro detalhe interessante é que fala que é a maior garantia do mercado, com 5 anos no produto inteiro e 10 anos no compressor. Só que já tem um detalhe que é importante comentar com vocês, que para ter acesso a essa garantia, você precisa fazer a instalação desse equipamento com um técnico credenciado e autorizado pela marca. E voltando aqui, também fala que esse aparelho aqui conta com serpentina em cobre e aletas anti-corrosão, o que é muito interessante para quem mora em regiões com maresia, como é o meu caso aqui, que moro perto da praia. Mas enfim, vamos começar a tirar a evaporadora da caixa para a gente dar uma olhada melhor na sua construção. Olhando aqui para a evaporadora, a gente já consegue perceber algumas coisas. Ela é construída nesse plástico branco brilhoso e aparentemente tem uma boa qualidade de construção, com plásticos que parecem ter uma melhor durabilidade, uma melhor robustez. E outra coisa que a gente já repara é que esse modelo aqui tem Wi-Fi, ou seja, ele tem integração com o aplicativo de celular e até mesmo com serviços como Alexa, porque ele já vem com o módulo instalado aqui na parte interior do equipamento. E uma outra coisa que eu já reparei aqui é que o filtro fica aqui na parte superior, e eu tenho gostado bastante quando esses equipamentos têm optado por essa forma, porque é bem simples de a gente remover, fazer uma limpeza rápida e já reinstalar aqui no equipamento, sem nem mesmo precisar abrir toda a evaporadora para retirar os filtros. E uma outra coisa que talvez vocês já tenham reparado é que é uma unidade relativamente compacta. Essa aqui é uma unidade de 9.000 BTUs, mas as potências maiores podem ter sim dimensões um pouco maiores que essa. Mas vamos continuar o unboxing aqui e tirar a condensadora da caixa, essa aqui que é a parte que vai do lado de fora da sua casa. Então, como dá para reparar, a Gree optou por trazer esse modelo de barril aqui. E a principal diferença para aqueles modelos mais tradicionais que são quadrados é que aqui o ar é jogado para a parte de cima do equipamento. Então é importante que você tenha um espaço aqui para fazer essa circulação de ar quente. Outro detalhe importante aqui é que esse modelo usa o gás R32, que é o mais moderno, ecológico e econômico que a gente tem hoje no mercado. Visualmente a gente percebe que é um equipamento bem construído. Aqui nessa parte superior é de plástico, ou seja, não vai enferrujar com o tempo, e aqui a gente tem a parte construída em serpentina de cobre. E diferente do que a gente associa com algumas outras fabricantes, quando geralmente o modelo de barril é um modelo mais simples, mais mal acabado, aqui não. Aqui a gente percebe que teve uma boa qualidade de construção, inclusive com acabamento levemente diferenciado, com esse acabamento mais quadrado, enquanto geralmente as outras marcas deixam o mais simples possível essa parte aqui. A minha única dúvida é em relação aos ruídos, porque geralmente modelos de barril tendem a fazer mais barulho, mas isso a gente só vai conseguir ver na prática. Então agora eu vou ter que aguardar um técnico vir fazer a instalação, e enquanto isso queria aproveitar e fazer um convite para vocês. Aqui no canal a gente tem um grupo de ofertas no WhatsApp, que sempre que aparece esse ou algum outro ar-condicionado com uma boa oferta, com um novo cupom de desconto, a gente avisa em primeira mão para vocês por lá. Para acessar o grupo não tem nenhum custo, é só clicar no primeiro link que está no comentário fixado aqui, ou escanear o QR Code que está passando aqui no canto da tela. Agora o ar da Gree já está instalado aqui, eu usei ele por alguns dias e vou trazer para vocês as minhas impressões. E já quero começar logo falando sobre uma das coisas que eu considero mais importantes, que é o seu desempenho. O que eu percebi é que esse modelo aqui consegue entregar um resultado muito interessante de refrigeração inicial, reduzindo rapidamente a temperatura. Para vocês terem uma noção melhor de como ele se saiu, eu fiz um teste acompanhando ele por 1 hora. Eu coloquei na temperatura mais baixa possível, aumentei a ventilação no máximo e ainda coloquei no modo turbo. Ao ligar o aparelho, estava marcando 28 graus no quarto, e em apenas 15 minutos ele já reduziu para impressionantes 23 graus. E continuando o teste, chegando ali em 30 minutos, reduziu para 21 graus.
e ao concluir o teste atingiu 19 graus, totalizando uma redução de 9 graus em 1 hora de funcionamento. Como a gente consegue reparar com esses números, ele iniciou muito rápido para tirar aquele calor mais excessivo do ambiente e foi diminuindo o ritmo com o passar do tempo, justamente para ter um equilíbrio entre desempenho e consumo, como geralmente acontece em modelos de tecnologia inverter. Eu também cheguei a acompanhar a temperatura que saía lá do interior do aparelho e em um determinado momento chegou a bater 9,1 graus. E já que eu citei consumo de energia, vale comentar que esse modelo aqui recebe o selo classe A do Inmetro. Ele não é o mais econômico entre todos os modelos e marcas, mas mesmo assim se sai muito bem, economizando bastante. Claro que esse valor pode mudar a depender de vários fatores, como quantos BTUs é a sua unidade, o quão quente é a região que você mora, se o aparelho está bem dimensionado para o seu ambiente e até quantas horas seguidas por dia você vai utilizar o aparelho, porque em modelos inverter, quanto mais tempo você usa, mais ele consegue reduzir o gasto de energia. Se vocês quiserem, podemos trazer um outro vídeo no futuro, vendo como ficou a nossa conta de luz depois da instalação desse ar-condicionado. A minha expectativa é que tenha uma redução significativa, porque nesse ambiente antes eu tinha um aparelho que não era inverter. É só deixar o seu comentário e um like aqui no vídeo pra gente saber que é interessante fazer esse outro vídeo do ar da GRI. E aproveitem para comentar o que mais vocês querem saber sobre ele, que podemos trazer essas atualizações para vocês, inclusive falando se aparecer algum tipo de defeito. E agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre um dos pontos que as pessoas mais reclamam nos ar-condicionados do tipo de barril, que são os ruídos. E sim, pelos meus testes, ele realmente chega a fazer mais barulho que os modelos de condensadora quadradas. Porém, se fosse comparar ele com outros modelos do tipo barril que eu já testei, eu fiquei com a sensação que ele gerava um pouco menos de ruído. Talvez seja por conta da sua melhor construção. E isso é algo que você vai precisar se atentar, especialmente se você for fazer aquela instalação mais padrão, que é parede com parede. Ainda mais se você tiver alguma porta ou janela nessa parede por onde pode entrar os ruídos para dentro da casa. Esse é meu caso aqui, por exemplo, porque eu tenho uma porta para sacada nessa mesma parede. Então à noite eu consigo sim ouvir o barulho da máquina lá fora. Eu fiz até aqui um teste por curiosidade, aumentando a velocidade do ventilador da evaporadora, até o ponto que o barulho interno abafasse completamente o barulho externo. Eu tive que subir até o nível 4 de 6 dos disponíveis. Então se você é uma pessoa que utiliza a ventilação mais forte, talvez isso nem seja um problema. A principal vantagem desses modelos de barril é que às vezes eles cabem em espaços que as máquinas quadradas não cabem. Por isso, em muitos prédios é comum, inclusive, a gente ver esses aparelhos instalados. E sobre o controle remoto, eu achei ele bem simples de utilizar. Ele tem bem poucos botões, o que é perfeito para quem procura praticidade. Temos como alternar entre os modos automático, refrigerar, desumidificar, ventilar e aquecer se o seu modelo for quente e frio. Podemos também ajustar a temperatura entre 16 a 30 graus utilizando os botões de menos e mais aqui no controle remoto, além de também poder ajustar a ventilação em 6 níveis diferentes ou deixar no modo automático. A direção vertical do vento pode ser ajustada pelo controle, mas a direção horizontal é apenas manualmente direto no equipamento. Se você desejar um resfriamento ainda mais rápido, a gente tem aqui ainda o botão de turbo. Também é possível controlar o G-Top através de um aplicativo, já que o aparelho conta com tecnologia Wi-Fi. Basta baixar o aplicativo GRI+ na loja de aplicativos do seu celular, fazer uma configuração inicial bem simples e depois já começar a utilizar. Por esse aplicativo temos acesso às principais funções dele, inclusive podendo ligar o ar-condicionado mesmo antes de chegar em casa. Não é o aplicativo mais completo entre todos os ar-condicionados que eu já testei, mas tem todas as funcionalidades mais comuns. E sobre a garantia, acho que é importante novamente comentar sobre ela. Esse aparelho aqui tem uma das maiores garantias do mercado, com 5 anos em todo o equipamento, enquanto a grande maioria das marcas oferece apenas 1 ou 2 anos. Para o compressor inverter, a garantia é um pouco maior, totalizando 10 anos, o que é o que a maioria das empresas tem oferecido. Isso porque quando foram lançados esses motores mais econômicos do tipo inverter, muita gente tinha receio em questão da durabilidade, e por isso as marcas começaram a fazer meio que esse marketing. Mas já se passou um bom tempo desde que essa tecnologia está no mercado, e eu acredito que eles acabaram mantendo isso, porque realmente passa uma confiança a mais para nós consumidores, e para eles provavelmente os índices de problemas nesses 10 anos está sendo muito baixo. Então para eles como fabricantes ainda faz sentido continuar oferecendo, mesmo que o medo dos motores inverter já tenha diminuído muito. Mas como eu já alertei antes, para ter acesso a essa garantia maior é preciso fazer a instalação com um técnico
técnico credenciado. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link onde você pode consultar todos os profissionais disponíveis próximos da sua residência. Eu cheguei inclusive a fazer algumas cotações, e aqui na minha região, o custo que os credenciados estavam cobrando era na faixa de 60 a 90% mais caro do que um técnico não credenciado. De qualquer forma, eu acho que sempre vale a pena pelo menos dar uma consultada para tirar essa dúvida, porque os valores de instalação variam muito, especialmente a depender da época do ano. Além do instalador credenciado, para manter a garantia tem que seguir alguma das regras de instalação previstas no manual, além de fazer algumas manutenções periódicas. Agora, se você optar por seguir com um não credenciado, a garantia vai cair para o que é exigido por lei aqui no Brasil, que são apenas 3 meses. Agora, antes de partir para as conclusões, só queria lembrar vocês do nosso grupo de ofertas no WhatsApp. Se você está pensando em comprar um ar-condicionado, por lá nós sempre avisamos quando aparece alguma oferta, sempre em lojas confiáveis da internet. Dá para economizar bastante dinheiro comprando na hora que surge algum cupom ou promoção. Para acessar o grupo é só ir no primeiro comentário desse vídeo que eu vou deixar o link fixado para vocês lá, ou escanear o QR Code que está passando aqui no canto da tela. Mas depois de ver tudo isso, será que vale a pena investir no modelo Gree G Top? Para quem busca um aparelho confiável, com uma garantia maior, que traz um bom consumo de energia, aplicativo de celular e ainda tem um preço interessante, ele pode ser sim uma opção. Pensando nesses aspectos, ele oferece um custo-benefício muito interessante. Um outro motivo que pode te levar a escolher esse modelo é a questão do barril, porque alguns locais só permitem ou só cabem esse tipo de condensadora. E entre os modelos de barril, o Gree é o mais robusto que eu já testei até hoje. Isso porque as outras marcas geralmente fazem diferente. Eles colocam no barril as tecnologias mais simples, construção com peças mais acessíveis, pensando em torná-lo o modelo de entrada, com o menor preço. Já a Gree realmente investe no barril, apostando nesse formato em toda a sua linha e colocando tudo o que eles têm de melhor dentro desse formato. É claro que nem tudo é perfeito aqui, porque os ruídos das condensadoras do tipo barril podem te incomodar aqui. E pelo que eu pesquisei, se a instalação não for muito bem feita, esses ruídos podem ficar ainda bem mais altos. E se por um lado esse tipo de máquina é um pouco mais estreita e às vezes cabe onde máquinas quadradas não cabem, é importante lembrar que ela vai precisar de um espaço maior na parte de cima, para saída de calor. Então na vertical, ela pode precisar até de mais espaço. Outro detalhe que é importante ressaltar é que além do G-Top, a Gree tem outros modelos visualmente bem parecidos, mas que trazem menos recursos, como uma versão sem aplicativos de celular. Então é importante se atentar ao nome do modelo na hora de fazer a compra. Mas agora eu queria saber de vocês, o que acharam desse ar-condicionado da Gree? Ficaram interessados? Acham que vale a pena investir nele ou vocês ainda preferem os modelos de condensadora quadrada? Coloca pra gente aqui embaixo no campo de comentários que eu tô bem curioso para saber a opinião de vocês. Caso você já possua um aparelho dessa marca, aproveita para deixar um depoimento sobre o que tá achando do seu ar-condicionado, porque essa opinião de usuários reais agrega demais aqui ao vídeo. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, deixou seu like caso tenha curtido o conteúdo e se inscreveu no canal para não estar perdendo os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!